Bom dia, vamos para mais um estudo. Isso não é recomendação de compra e nem de venda. Vamos lá, gente. Olha só, fiz uma comprinha aqui no dólar, bem pequenininha, tá vendo? O mercado faz tudo isso, né, gente? Eu só me posiciono aqui no finalzinho. Mas vamos lá, deixa eu até mostrar aqui. Esses foram os dados para índice, né? Apesar de eu estar olhando mais o dólar ultimamente, mas eu ainda deixo calculado ali. E também esse aqui é o do dólar. Bom, hoje, gente, olha só, questão de notícias, né? Às 9, nós tínhamos, né? IPCA tem a ver com inflação. Vejam que veio bem alto, né? Lattes comentou lá que pode ter já a ver também com a questão de Rio Grande do Sul, né? Agora que começa a contabilizar, começa a ver os prejuízos e como que vai fazer para reerguer tudo aquilo, né? Infelizmente, o que aconteceu lá. Então também tem a ver, né, com tudo isso, mas enfim, todos os setores aí, nossa inflação está bem complicada aqui no Brasil. E aí, vamos voltar aqui já foi, vamos lá. Vamos falar primeiro o contexto, né? Hoje é um dia daqueles bem confusos, né? Que a gente tem que ter bastante atenção e muita paciência. Porque vejam que o contexto ele não está muito bem correlacionado. Então, nós temos o quê? DI para baixo, né? Então, basicamente, eu penso em um dólar mais para baixo, um mini índice mais para cima. Estou vendo os títulos americanos também para baixo, então eu vejo um dólar, pode ser, né? Pode dar uma puxadinha ali no dólar para baixo. Só que na outra ponta a gente tem um DX um pouquinho mais forte, ou seja, o dólar ganhando um pouquinho mais de força frente às moedas e frente aos emergentes também. Só que daí também do outro lado a gente tem os futuros mais negativos, né? Então a gente pensa, no caso nas bolsas ali um pouco mais para baixo, a gente pensa também o dólar mais para cima. Por aí vocês já estão começando a perceber que fica um pouco confuso, tá bom? Então olha só, a parte de mini índice, né? Por exemplo, vou pegar de vermelho aqui. Então depois aqui já estavam abertos. Então vejam que tem as ações ali, as empresas, né, um pouco mais forte. Só que a gente dá uma olhada em energia, vê um pouco mais para baixo, vê metal um pouco mais para baixo, porém a gente vê o agrícola já mais para cima. Uma Europa mais negativa, né? Ásia e Pacífico misto, tá vendo? Ó, vamos colocar assim, dividido, né? Tá ali meio a meio, um pouco para cima, um pouco para baixo. Aí o que acontece? Se a gente olhar também essa questão do commodities, tá vendo? Aqui mostra levemente positivo. Só que a gente tem o minério de ferro e os petróleos mais negativos, porém as petros estão positivas. Então vocês começam a ver que a correlação, gente, ela começa a ficar um pouco desproporcional e aí tem uma cara ali de compra ao mesmo tempo venda, não dá para entender muito bem. E hoje, realmente, gente, olha só, aqui no DX, tá vendo que ele está negativo? Quando a gente olha lá no Profit, essa variação estava positiva. Né? Então, coincidentemente, também me mandaram a mensagem lá hoje no canal lá perguntando. E aí, como que eu faço, né? Que eu já tinha percebido esse atraso. Como que eu faço, gente? Eu dou uma olhadinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui no próprio Investing, tá vendo? Nós temos o índice dólar DXY, né? Que aqui ele mostra a variação. Veja que sempre tem um pouquinho de atraso, tá? Eu acho que deve ser comum de toda a plataforma, não sei como é que funciona isso. Mas aqui a gente vê um pequeno atraso, não está muito distante. Olha, a hora que eu estou gravando é meio-dia e 48 e aqui está mostrando meio-dia e 38, tá vendo? Tudo bem, dá pra gente se basear um pouco, né? E aí também eu tenho, né, uma carteira aqui no Invest mesmo, que eu montei, e aí eu consigo, gente, olha só, olhar a variação dessas moedas também. Para a gente ir olhando se tem a ver mesmo, se está negativo ou não. Então aqui eu deixo tudo que eu acho mais importante para dólar, tá? Por quê? Porque lá no Profit, quando a gente olha aqui nesse cantinho, ó, deixa eu colocar aqui. Peraí, deixa eu só abrir aqui, gente, ó. O Dollar Index, né? Que ele mostra, ele é a cesta de moedas, tá? Igual aparece lá no panorama. Esse daqui. Então vejam que aqui estava mais positivo, lá no do lado estava negativo. Então, como a gente às vezes não sabe quem tá certo, quem tá errado, é bom você olhar em todas as configurações. Mas por ver as moedas, né, o dólar um pouquinho mais forte frente a algumas moedas, faz sentido pensar que estava errado lá no panorama, né? E aí eu tenho também aqui, ó, eu deixo uma aba, tá vendo aqui embaixo? É dessa ferramenta, né? Da grade de cotações. Eu deixo uma abinha aqui, DX. Então eu fui configurando todas as moedas, acho que eu até deixei vídeo no canal já mostrando isso. E eu fui colocando todas, tá vendo? Então aqui em cima eu coloquei os países mais fortes e aqui embaixo eu coloquei os emergentes, tá? Então a gente consegue dividir isso também. Então, de qualquer forma, se você olhar, tá
realmente um pouquinho mais positivo, né? Então acho que era algum erro do panorama. Que me fizeram essa pergunta eu achei muito boa, inclusive. E aí, galera, vamos lá. Após falar tudo isso, vocês já entenderam que tá uma bagunça o contexto hoje, né? É um dia de tomar muita atenção, ter muita cautela. No dia de ontem, quando ele entregou essa compra, gente, eu estava olhando o mercado, acompanhando, faltou algumas configurações, eu fiquei com receio, coloquei, nossa, gente, foi iludida, né? Coitada de mim. Peguei e coloquei a ordem de compra aqui embaixo, aqui, ó, para ele voltar mais para a região, para pegar um pouco mais baixo, e ele foi embora. Então, assim, quando a gente tem, e ontem o contexto estava bom, né? Que eu vi que estava mais comprador. Quando a gente tem um dia muito bom, a gente fica de fora, não tem o que fazer. Agora, no dia que não tá bom, a gente quer criar coragem e quer ficar clicando um monte de vezes. Não adianta. Não tem muito o que fazer, entendeu? Se ontem que tava bom, eu com receio lá não entrei, imagine hoje. E hoje, olha só, o dólar, né, já abre na possível máxima calculada, já desce, começa a gambiarra, fica ali na gambiarra e fica brigando. Então, tudo isso a gente começa a perceber possíveis regiões de defesa e confusão e eu fui esperando. Quando ele chega aqui nessa parte, tá vendo, gente, que é um pouquinho mais próximo da mínima, eu confiei numa compra um pouquinho mais acima. Eu estava olhando as outras médias, esperei ele romper a média de 9, né? Deixa eu até colocar aqui, ó. As médias que eu uso normal. Também, às vezes eu coloco no limpo, né, para tirar um pouco a poluição do gráfico e às vezes eu fico colocando as médias. Veja que o preço ele volta, tá vendo? Consegue romper as médias, foi aqui que eu me posicionei na compra. Voltando no gráfico limpo, quando a gente fala um pouco sobre a nossa análise gráfica e price action, a gente consegue identificar os topos, né, e fundos. Então, nesse caso, olha só, tínhamos, né, os topos aqui, até aí beleza, tinha os fundos, né, consegui perceber isso. Me dei conta que o preço estava rompendo, tá vendo, ó, renovando, né, as mínimas, até aí estava tudo bem. Então, por que eu me posicionei só aqui no final? Porque nessa hora, gente, eu identifiquei aqui por essa ferramenta que nós estávamos num ponto de exaustão. Olha que loucura, né? Eu falo assim porque como eu ainda estou aprendendo, gente, é difícil pegar confiança. Mas beleza, depois que o preço, eu vou arrumar aqui, gente, peraí. Deixa eu só ver se está configurado. É porque quando a gente coloca aqui, ó, nunca centralizar, o certo é deixar sempre centralizar, para ele ficar movimentando aqui, tá? Eu deixei o nunca só para poder gravar para vocês, que daí ele fica parado aqui, ó, não fica mexendo. Gente, olha só, nessa parte final aqui, vocês conseguem perceber que essas barrinhas, tá vendo? Elas vão perdendo força, né? Então, de acordo com meus estudos lá que eu venho fazendo, eu consigo identificar isso como uma possível exaustão de movimento. Vocês se lembram que eu estava falando para vocês, acho que foi na outra semana, eu falei, gente, eu quero tanto pegar o ponto certo, eu quero, por exemplo, meus cálculos eles funcionam muito bem, mas eu não sei o que está faltando, né? Eu comentei isso com vocês, que eu não consigo vender aqui, eu não consigo ver os players entrando. E aí, né, trocando conversa com umas ideias com algumas pessoas, o que eu fui orientada a começar a trabalhar a minha visão? A ideia é o quê? Eu tenho que me especializar um pouco mais em exaustão, no sentido do quê? Como essas regiões elas respeitam muito, às vezes os players, inclusive já comentaram isso para mim aqui no canal também, o pessoal lá me dando uma ajuda. O que acontece? Às vezes a gente não vai ver os players entrando aqui, né? A gente não vai ver eles se posicionando de uma vez assim, então às vezes não vai aparecer. Então o mercado ele desce com pequenos lotes, a gente às vezes não consegue enxergar. Só que uma coisa que a gente consegue enxergar com uma clareza um pouco melhor é a exaustão do movimento. Então, vamos lá, né? Só para simplificar, gente, qual que está sendo a minha base de estudo agora, né? Que eu estou praticando. Quando o preço chega na determinada, por exemplo, aqui, né? Deixa eu só trazer para cá, ó. Quando o preço desce aqui, eu estou, né, com vontade de comprar porque eu já estou numa possível mínima calculada e o mercado já desceu. Eu preciso começar a enxergar o quê? A exaustão do movimento. Eu preciso ver que esses vendedores estão perdendo interesse, que no caso é esse movimento que a gente vai ver. Vocês estão entendendo? Quando eu vejo essas barrinhas diminuindo, né? Tô vendo que elas estão diminuindo aqui, tá vendo? Diferente disso aqui, ó. Né? Vocês conseguem entender o movimento, tá vendo? Ó, deu mais um movimento aqui. Aqui, tá vendo? Ó, ele vai e volta, mostra que tá tendo bastante negociação. Bem nesse fundinho aqui onde ele fez a mínima, que é aqui, ó, que é exatamente aqui, gente, eu começo a ver essas barrinhas diminuindo. Então, eu entendo o quê? Bom, eu posso até não estar enxergando os players compradores atuando direto ali, mas eu estou vendo que os vendedores estão perdendo a força.
aí eu começo a pensar em compra, porque eu já sei que é um movimento de exaustão. Vocês estão entendendo? Claro que, gente, isso leva tempo para pegar, né? Eu estou estudando agora, eu sei que vai demorar bastante para eu pegar confiança e entender tudo isso. E aí eu fiz a compra. Então, quando eu coloco essa telinha, eu deixei uma telinha aqui, só uma aba, né? Só com a VWAP para ficar mais fácil o ajuste. Eu comprei, né? Tô explicando para vocês ali o contexto agora da compra, gente. Então, identifiquei lá que o contexto ele estava meio a meio. Então, eu poderia comprar, eu poderia tentar uma venda, dependendo de como for, se tivesse um contexto adequado, ou eu poderia pegar um contra-tendência, mas tentar me proteger o mais rápido possível, já por ser contra. E aí foi isso que aconteceu. Então, quando ele chega perto dessa região aqui, que é mínima, calculada, eu estou vendo aqui do lado a exaustão, na hora que ele volta, eu ativo a minha compra. Né? Então, não tem nem como assim, sabe, gente, questionar, nossa, por que não comprou mais baixo? Não tem como. Isso daí é com tempo de tela para a gente pegar confiança e identificar melhor os movimentos, né? Mas qual foi a minha ideia? Compro aqui, faço uma parcial bem rápida. Se eu estiver certa da minha análise, o preço vai até VWAP. Pronto, a minha saída era essa. Mas aí ele volta. Quando ele volta, olha só, ele volta, ele vai parar na onde, gente? Lá na região de exaustão. Então, esse ponto aqui, olha, ele se torna uma região compradora, porque exatamente nesse ponto aqui, ó, a gente vê que não tem mais interesse vendedor. Entenderam aí? Captaram a ideia? Aí, pergunta se Rafaela entrou de novo. Não entrou. Arregou, né, gente? Arreguei real. Falei, não vou entrar. Fiquei com medo. Medo porque é assim, né, gente? Como eu falei pra vocês, eu brinco assim com a história, mas no day trade, se a gente faz as coisas sem confiança, sem ter pelo menos a certeza do que a gente está fazendo, é muito ruim. Isso é prejudicial para o trade a médio e longo prazo. Às vezes é melhor você deixar passar algumas oportunidades, vai fazendo estudo. Eu tenho gravado as minhas telas de operações, né? Vou olhando à noite, sempre vou olhando as ferramentas com mais atenção para ver se eu deixei passar alguma coisa. Faço teste no replay, toda noite eu estou fazendo bastante replay para pegar esses movimentos. Mas o que eu queria trazer para vocês, mais ou menos, o contexto é isso, tá? Então eu acho que para operar essas regiões que eu comentei tanto com vocês, eu acho que é mais interessante trabalhar a visão para conseguir identificar possíveis exaustões, né? Exaustão, porque daí fica bom o movimento. Então reparem, gente, que depois ele devolve, né? Ele devolve o movimento, vai até VWAP e ainda consegue buscar o ajuste diário. Né? E aí tudo isso eu vou analisando. Então a gente tem essa região também aqui, olha só que interessante. Tá vendo que eu marco, né? Eu fiz uma configuração para mostrar o maior nível e mostrar onde tá tendo aquele range ali de briga, aquela defesa. Então, olha só, quando, né, eu vejo essa região acumulada, e se eu estava pensando em comprar mais ou menos aqui para baixo, a minha ideia, gente, era trazer, né, que nem eu falei, até VWAP, que era mais ou menos aqui em cima, ó. Certo? Essa era a ideia. Então, era isso tudo que eu estava enxergando. Então, esse caminho fazia sentido, né, na minha cabeça que ele estava livre. Só que daí ele encontrou uma defesa aqui no meio, voltou de novo para cá, né, para depois entregar o movimento. Então, vocês estão percebendo que interessante? Tudo isso vai com calma. Então, deixei aqui, continuo o book, né, fico olhando a intenção. Quando tem um movimento melhor, é bom que os dois lados estejam cheios, porque daí enquanto tem gente comprando, tem gente vendendo, isso é importante para deslocar o preço, né? É importante. Os players continuam observando, né? Olhando com bastante calma quem está na venda, quem está na compra. Mas o estudo basicamente está sendo isso. Então vocês estão vendo que eu estou até um pouquinho sumida mais do canal, porque realmente eu estou focando nisso. Porque quando a gente identifica um ponto que a gente está tendo dificuldade, a gente percebe que não, tem alguma coisa que não encaixa, a gente precisa ir atrás da informação. E a gente tem que ser curioso, sabe, gente? Precisa de curiosidade, acho que no day trade. Não dá pra gente se contentar só com um movimento assim. Não deu certo hoje, amanhã eu tento. Não deu certo, não é bem assim. A gente tem que começar a entender o porquê que não tá dando certo e tentar, pelo menos, buscar alternativas para estudar, né? Não que a gente vai ter resposta para tudo, isso não existe no day trade, né? Nem na vida, né, gente? Só que assim, a gente consegue observar. Então, o meu estudo principal agora está sendo esse. Estou analisando com mais atenção pontos de exaustão, porque nessa ferramenta aqui, ó, deixa eu até colocar aqui, ó, o nome dela ali em cima, Volume at Price, né? Que ele tá ali em cima o nome dela. E aí o que acontece? Nós temos a questão da absorção, exaustão,
Gostaria até de explicar mais para vocês com cautela, mas com mais atenção, na verdade, mas eu ainda não tenho muita maestria para conversar isso com vocês. Então deixa mais para frente, né, quando eu conseguir lapidar melhor os estudos. Mas basicamente é isso, gente. Então, isso é legal, porque a gente consegue juntar com a nossa análise, né, nossa tão amada análise gráfica e técnica. Vejam se não faz sentido. Todo esse movimento que eu falei para vocês aqui, ó. Preço trabalhando dentro de um caixote, né? Travando aqui, renovando mínimas e tava tudo certo. Quando chega aqui, tá vendo, ó, o último fundo, né, gente, mais relevante é esse daqui, né? Pertinho aqui, ó, da calculada. Tá vendo que tem um paviozinho aqui embaixo, ó. Nessa hora, vejam que o preço ele volta e vem testar de novo a região. Então, quando a gente olha na análise gráfica e técnica, a gente fala, entendi, né? Eu estou dentro de um canal baixista, né? Que a gente fala, um canal de baixa, e aqui ele já não perdeu mais esse fundo. Então, qual seria a ideia ali? Comprar nesses fundos, né? Aqui embaixo, mostrando exaustão. E quando ele rompe, tem gente que espera o pullback, né? O pullback mais adequado para fazer a compra aqui. Às vezes dá certo esses trades, assim, que bem de livro, bem bonitinho, mas às vezes não dá. Então eu acho que a gente não deve ter uma mente muito engessada, sabe, gente? Uma coisa muito assim, tem que ser isso, às vezes não vai dar certo. Hoje foi um caso que deu, só que o que me chama atenção é, além de todo esse contexto, vocês estão vendo o tanto de como que fala, de confluência que tem. Então, além desse contexto, eu tenho a minha região calculada, que eu gosto muito dela, e ainda tenho exaustão aqui de movimento do que? Vendedor. Então, assim, era ponto comprador mesmo. Isso com o tempo vai melhorando, né? Então, a ideia é essa. Então, ao invés de estudar, enxergar os players entrando aqui, lapidar a visão para conseguir identificar exaustão pela ferramenta de fluxo. Isso vai ajudar bastante no movimento. E aí, né, futuramente, quem sabe, né, daqui a um tempo a gente está pegando aí as pernadas mais, assim, as reversões da tendência, né? Então, por exemplo, ele desce tudo, a gente consegue identificar com maior clareza, pega a volta, isso vai ser maravilhoso, né? Mas é isso, gente, olha só. Então ficou assim, o pontinho ali foi da parcialzinha, né? Tá aqui, ó, parcialzinha e saída. Deu um lucro pequenininho, né? Mas tá bom para um dia de estudo assim, é maravilhoso. E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus.